Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje o vídeo tá imperdível. Eu trouxe o passo a passo dessa carteira de crochê super estilosa. É muito fácil e rápida de fazer, além de ser muito econômica também. Se tu gostou dessa peça, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu publicar aqui no canal. Se quiser saber onde eu adquiri esses materiais que eu usei para fazer a carteira, vou deixar aqui na descrição o link da loja CS Badulaques, que super indico que tu conheça. Confira a seguir a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Então aqui eu já peguei o meu fio e a agulha que eu vou utilizar é a número 3 milímetros, certo? Então, eu vou iniciar fazendo aqui o meu ezinho inicial do crochê e vou fazer um total de 15 correntinhas. Como eu tô trabalhando com fio náutico, eu vou iniciar contando as 15 correntinhas a partir desse nozinho inicial, tá bom? Porque como o fio náutico ele escorrega um pouquinho, se eu fizer uma correntinha a mais aqui, ignorando esse início, eu vou ter que desmanchar depois esse primeiro. Então, eu já começo contando desde esse primeiro que eu acabei de fazer, que seria o nozinho inicial. Como ele não vai fechar 100%, eu começo a contar a partir dele, tá? Então, eu vou fazer aqui 15 correntinhas, contando com esse que eu acabei de fazer, já tenho 2. E vou fazer 15 no total. Eu fiz aqui o número ímpar de correntinha, mas a primeira carreira, depois que eu finalizar ela, eu vou ter um total de número par de pontos, tá? Porque essa última que eu fiz, a 15ª, ela vai ser para fazer a voltinha aqui pro primeiro ponto. Então, quando eu finalizar a primeira carreira, eu vou ter 14 pontos aqui. E eu vou inserir a minha agulha pegando aqui por detrás da minha correntinha. Então, eu tô com a correntinha aqui pro lado direito, eu vou virar ela pro lado avesso, vou pular esse primeiro nozinho que tem aqui e vou entrar nesse segundo aqui com a minha agulha. E é aqui que eu vou fazer o primeiro ponto baixo da minha carreira, pegando esse nozinho que fica no lado avesso da correntinha. Vou fazer o primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo pegando sempre esse nozinho que fica aqui do lado avesso da correntinha. Esse nozinho aqui. Se tu quiser pegar o teu ponto pela alcinha normal da frente da correntinha, pode pegar também, tá? Mas para fazer essa peça aqui, eu prefiro começar fazendo assim. Então, aqui eu vou colocar minha agulha sempre nesse nozinho do lado avesso e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, para cada correntinha de base. E vou ter no total 14 pontos baixos depois que eu finalizar essa primeira carreira. Então, eu vou fazendo todos esses pontos baixos, como eu já mostrei, até o último pontinho. Quando eu chegar na última correntinha lá, que foi a primeira que eu fiz, eu volto para mostrar como pegar ela, porque ela fica um pouco mais frouxa, tá? Então, eu vou fazendo aqui meus pontos baixos e já volto. Então, aqui eu vim fazendo os pontos baixos, eu tenho aqui por enquanto 13 pontos baixos. E agora, nessa primeira que eu fiz, que ela fica bem frouxa aqui no início, eu só vou virar ela aqui pro lado avesso, igual eu fiz nas outras, e vou colocar minha agulha aqui nesse nozinho que tem aqui bem no início, ó. Bem nessa parte aqui que fica bem frouxinha mesmo. E vou fazer um ponto baixo aqui. Aí depois é só dar uma esticadinha aqui para os pontos se ajeitarem. E eu finalizei a primeira carreira. Fiquei com 14 pontos baixos. Então agora eu vou mostrar como que eu vou subir as carreiras a partir dessa próxima, tá? Eu vou colocar então de novo minha agulha aqui no fio. Eu não vou subir nenhuma correntinha para dar altura. Eu simplesmente vou virar aqui para a esquerda, assim.
o meu fio ele vai ficar para a parte de trás aqui da minha peça. E cuidando para deixar minha alcinha aqui mais soltinha, sem apertar muito, eu já vou entrar aqui nesse primeiro ponto que eu tenho na carreira. Então, bem nessa mesma linha aqui, nesse primeiro ponto, eu vou entrar com a minha agulha e fazer mais um ponto baixo. E fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Então, vai ficar bem retinho aqui, ó. Por isso que eu não vou subir aquela correntinha que a gente sobe normalmente para iniciar as carreiras. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as duas alcinhas do ponto normalmente. Então, eu vou ter de novo aqui nessa carreira 14 pontos baixos depois que eu finalizar. E vai ficando assim. Quando eu terminar e chegar ali no último ponto, eu volto para mostrar como fazer o último ponto, porque ele fica um pouquinho mais apertado comparado com os outros, tá? Então, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto e já volto. Então, aqui eu fiz, por enquanto, 13 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o último dessa carreira e eu vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto. Só que tu vai ver que ele fica um pouquinho mais desalinhado aqui comparado com os outros. Mas é esse último aqui que eu vou pegar para fazer o ponto baixo. Se tu tiver dúvida no primeiro e no último, é só contar e contando os pontos até tu ter o mesmo número que tu tinha na carreira anterior. Aí tu não corre o risco de diminuir nem aumentar pontos sem querer na peça, tá? Então assim vai ficando bem retinho. Agora eu vou virar a minha peça aqui pro lado esquerdo, ficando com o meu fio aqui para trás do trabalho e eu não vou subir nenhuma correntinha, eu vou só virar o trabalho e fazer aqui o primeiro ponto baixo dentro desse primeiro ponto que eu tenho. E assim eu vou subindo todas as carreiras da minha peça. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e no último ponto eu vou cuidar para pegar essas duas alcinhas aqui, esses últimos aqui. E aí eu vou ficar de novo com 14 pontos baixos na carreira. Então, é assim que eu vou fazer todas as carreiras até atingir a quantidade que eu preciso. Eu vou voltar para mostrar quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros eu tenho, tá? Então, eu vou fazendo aqui as carreiras da mesma forma que eu já mostrei e já volto. Então, aqui eu já finalizei todas as carreiras que eu preciso. Eu fiz um total de 38 carreiras, certo? Então, eu finalizei a minha última carreira no lado contrário ao que eu tinha iniciado a minha peça, ó. Eu comecei a peça aqui, esse aqui é o fiozinho inicial que fica para minha mão esquerda, e quando eu finalizei as carreiras, eu finalizei nesse lado aqui, tá? Então, eu fiz 38 carreiras. De preferência, tu tem que fazer número par de carreiras para poder dar certinho aqui o acabamento, tá bom? Então, agora, eu já deixei até marcado aqui, que é onde eu vou dobrar depois, tá? Então, mas eu já vou te explicar onde é. Se tu quiser deixar marcado aí já também, eu fiz 38 carreiras, tá? Então, eu vou ver qual é a carreira que eu marquei aqui. Eu marquei aqui na carreira 27. Então, aqui bem no meinho, ó, na carreira 27, eu coloquei o marcador um de cada lado, que é depois onde eu vou dobrar para fazer o acabamento. Então, eu já deixei marcado aqui. Se tu quiser saber aqui as medidas que eu tenho por enquanto, eu tenho aqui de largura 10 centímetros e aqui de comprimento, no caso a altura aqui total, eu tenho 28 centímetros. Isso vai depender do que tu vai guardar dentro da carteira, tá? Eu já tirei as medidas do que eu vou guardar aqui, então por isso que as medidas que eu já fiz são essas aqui. Então, se tu quiser fazer mais larguinha assim, é só fazer mais correntinhas para ficar maior aqui. Ou mais alta, tu vai fazer mais carreiras, mas eu sugiro que tu finalize numa carreira par, para dar o acabamento aqui certinho. Então, essas são as medidas que eu tenho por enquanto. E agora eu vou mostrar como que eu vou fazer aqui o acabamento da lateral. Então, aqui foi o meu último ponto que eu fiz, meu 14º ponto da carreira.
E eu vou virar ele assim nesse lado, que agora eu vou fazer um acabamento aqui em todas as laterais da peça em ponto baixo. Então, nesse último que eu terminei aqui, eu já vou fazer mais um aqui dentro, que é para poder fazer a voltinha aqui. Então, nesse mesmo lugar aqui que eu fiz o último ponto, nesse buraquinho aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro. E esse aqui vai ser o primeiro dessa lateral aqui, então eu vou colocar um marcador só para não me perder. Eu sei que eu tenho 38 carreiras, então eu vou ter, tirando esse que eu fiz agora, que é no mesmo lugar que eu terminei, eu vou contar agora 38 pontos baixos e eu vou fazer um para cada ponto de cada carreira aqui, respectivamente, para não ficar com o trabalho torto, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou fazer vai ser dentro desse buraquinho aqui, ó. Bem dentro desse buraquinho eu vou fazer um ponto baixo, que é referente a essa carreira aqui, a 37. Esse carocinho aqui que tu tá vendo é da emenda que eu fiz no fio, tá? Então, eu vou puxar ele aqui cuidando para ele ficar pro lado avesso da minha peça. Ele vai ficar invisível aqui dentro do meu ponto depois. Agora que eu fiz esse ponto baixo aqui nessa linha dessa carreira, o próximo que eu vou fazer vai ser nesse buraquinho aqui, ó. Dá pra ver melhor esse buraquinho, né? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Então, esse foi o terceiro ponto que eu fiz. Agora, o próximo eu vou fazer aqui nesse meio. É só tu olhar bem aí as carreiras que tu já fez. Aqui, ó, tem duas carreiras aqui, tu vai fazer 2 pontos baixos para essa carreira. Nessas duas próximas, tu vai encaixar um ponto para cada carreira aqui na lateral. Então, se tu tiver alguma dúvida, vai olhando assim, ó, e vai vendo aonde que tu tem que encaixar os pontos baixos. É nesse buraquinho aqui e depois nesse do lado, tá? Então, vai ser sempre 2 pontos baixos para cada linha que tem aqui, ó, que se formou de cada duas carreiras. Então, eu vou fazendo um ponto baixo aqui para cada carreira. Vou chegar aqui nesse último. Vou contar depois quando eu terminar, se eu tenho 38. Eu não vou contar com esse primeiro aqui, porque esse é da curvinha que eu fiz, tá? Então, contando com ele vai ser 39. Mas eu preciso ter aqui no meio 38. Depois, eu vou fazer mais uma no mesmo lugar aonde eu terminei a 38, para fazer essa curvinha aqui. E depois, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho aqui na minha extremidade, que foi as correntinhas que eu iniciei quando eu comecei a peça. Então, por isso que eu peguei os meus pontos pelo carocinho, o nozinho que fica no lado avesso de cada correntinha, para quando eu chegar aqui no acabamento, eu ter as duas alcinhas de cada ponto, ó, para ficar bem fácil de fazer o acabamento aqui. E aí eu faço um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Quando eu chegar aqui no último, nesses 14 que eu vou preencher aqui, eu vou fazer mais um no mesmo lugar onde eu fiz o último e depois vou seguir a mesma coisa. Eu vou fazer 2 pontos para cada linha que eu tenho aqui, um para cada carreira, né? E até chegar aqui de novo no último. Quando eu chegar aqui no último, eu também vou finalizar fazendo pontos baixos e fechar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro que eu iniciei. Então, eu vou fazendo esse acabamento aqui com pontos baixos por toda a volta da minha peça e volto para mostrar como fazer aqui o acabamento e o que eu vou fazer depois para finalizar a peça, certo? Então, eu vou fazer aqui essa carreira toda em ponto baixo e já volto. Terminei, então, de fazer toda a volta aqui com os pontos baixos e eu sempre, quando eu finalizei aqui e coloquei aquele a mais aqui na curvinha, eu coloquei o marcador para eu saber depois aonde estava esse aumento que eu fazia, tá? Então, em todas as extremidades aqui, eu coloquei o marcador. Esses que estão aqui no meio são da onde eu vou dobrar agora a peça.
Então aqui eu finalizei fazendo o último ponto baixo da carreira desses 14 aqui de cima. E vou agora cortar o meu fio para poder fazer o acabamento aqui nesse último, onde está o marcador, que foi aquele de aumento que eu fiz no início, quando eu comecei a fazer o acabamento aqui de ponto baixo, tá bom? Então agora eu vou cortar meu fio com o tamanho que dê para fazer a costura. Eu vou dobrar minha peça dessa forma aqui. Aqui foi o último ponto que eu fiz. E ela vai ficar dobrada desse jeito aqui. Depois essa abinha vai vir aqui por cima. Então é assim que vai ficar. Então eu só vou precisar costurar essa lateral aqui e depois essa lateral aqui. Então não precisa ter um pedaço muito grande de fio, tá? Eu coloquei então vários marcadores para poder me basear aqui aonde vai ficar certinho depois a costura. Então eu contei assim, ó. Aqui tá o marcador que eu já tinha colocado no meio, vai ficar aqui. Depois desse marcador, eu vou contar 13 pontos, vai dar aqui nesse marcador. Desse outro lado, eu vou pular esse marcador, não vou contar ele. E a partir desse próximo, eu vou contar 13 pontos baixos e colocar o marcador também. Para ele ficar bem alinhadinho com esse aqui, que vai ser onde eu vou finalizar a carreira agora. E aqui desse outro lado, a mesma coisa. Esse marcador aqui, para um lado tenho 13 pontos, para o outro eu tenho 13 pontos também. E aí depois o que sobrar aqui da peça, eu vou fechar aqui pra frente para fazer a abinha da minha carteira. Então agora eu vou cortar o meu fio, umas 4 vezes o tamanho dessa lateral e mais 4 vezes para dar essa outra lateral, porque eu vou esconder o fio aqui por dentro para passar pro outro lado, para não ficar fazendo vários arremates. Então eu vou fazer um arremate só. Então eu vou cortar aqui o fio e já volto para mostrar como que eu vou fazer o acabamento desse último ponto e começar a fazer a costura das duas partes. Então aqui eu cortei o fio, vou passar todo ele aqui por dentro desse último ponto baixo que eu fiz. E ele vai ficar assim. Agora eu vou passar minha agulha de tapeçaria aqui na pontinha do meu fio. E agora eu vou tirar esse marcador aqui que eu não vou utilizar por enquanto. Vou passar a minha agulha de tapeçaria da frente para trás aqui nesse ponto que eu acabei de tirar o marcador. E vou puxar todo o meu fio lá para trás. Depois que eu puxei todo o fio lá para trás, eu vou entrar nesse último ponto baixo que eu fiz, entrar no meio dele, de cima para baixo, e vou sair aqui nesse nozinho que eu tenho. Então vou pegar duas alcinhas aqui para fechar. E agora eu vou passar todo o meu fio lá para trás também. E assim eu finalizei e simulei mais um ponto aqui para dar o acabamento da voltinha dessa lateral aqui. Agora o meu fio tá aqui. Eu vou começar a costura, então vou dobrar ele aqui, do mesmo jeito que já estava antes. E eu vou fazer a costura aqui nessa primeira lateral. Então, onde está o meu marcador aqui, vai ser o primeiro ponto que eu vou utilizar para fazer a costura. Então, eu vou pegar, meu fio já tá saindo aqui desse primeiro ponto, eu vou simplesmente entrar aqui, dessa parte lá pro outro lado, e vou colocar o meu fio aqui pro outro lado, passando para fazer a costura. E aqui, tu pode escolher várias formas de fazer a costura. Tu pode fazer por cima aqui, pegando sempre em cima de cada ponto e voltando lá para trás com ele. Ou tu pode fazer ida e volta, ó. Eu entrei e saí lá atrás, posso entrar nesse próximo ponto aqui e já sair aqui nesse segundo desse outro lado. Assim a costura ela vai ficar na parte interna da peça. Aí tu escolhe a melhor forma que tu quer fazer a costura. Se tu preferir, tu também pode fazer a costura com a agulha de crochê que tu utilizou para fazer a peça. Às vezes a gente não tem uma agulha de tapeçaria que passa o nosso fio, tu pode utilizar a mesma agulha de crochê. Então o que eu vou fazer? Eu já passei aqui o fio com a agulha de tapeçaria, já tirei a agulha para poder mostrar aqui. Então agora eu vou pegar
e vou virar minha peça e vou pegar aqui o meu outro ponto, que seria o próximo para fazer a costura, e vou pegar os dois pontos, um de cada lateral, e vou passar o meu fio com a agulha de crochê ali pro outro lado. E assim dá pra fazer a costura também, ó. Só vai ir fazendo o zigue-zague, pegando sempre o próximo pontinho, um de cada lado, assim, e vai trazendo o teu fio aqui pro outro lado. Dependendo da espessura do fio que tu tá trabalhando, fica mais fácil fazer com a agulha de crochê. E a costura ela vai ficar assim, ó, vai ficar as duas alcinhas do ponto aparecendo, depois que terminar. Então, eu vou fazendo essa costura assim, pegando um pontinho de cada lado e trazendo o fio aqui por dentro deles. Eu vou unindo então essa lateral aqui, desse jeito que eu já mostrei. E quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto pra mostrar, tá bom? Então aqui eu finalizei a costura de toda essa lateral. Cheguei aqui no último pontinho e esse aqui, onde tá o marcador, eu não vou utilizar ele pra fazer a costura, tá? Eu só vou tirar o marcador agora. Eu já usei um de cada lado e esse aqui onde tava o marcador, ele vai ficar assim mesmo. Agora eu vou pegar o meu fio e vou trazer ele aqui pro lado avesso da minha peça. Eu vou puxar ele aqui pra dentro, tá? Então eu saí com a minha agulha aqui onde tá o meu fio e vou puxar ele aqui pra dentro da minha peça. Puxei o fio então aqui pro lado avesso e a parte aqui da costura já tá finalizada. E agora o meu fio ele vai ficar aqui pro lado de dentro da minha peça. E eu vou simplesmente pegar ele e começar a costurar essa outra lateral aqui, sem arrematar o fio, para depois não precisar fazer nada com ele aqui. Porque como esse fio ele é mais firmezinho, se eu cortar o fio para arrematar aqui, vai ficar muito ruim de eu conseguir virar a peça pro lado avesso para arrematar aqui no canto. Então eu prefiro deixar ele solto aqui dentro, que não vai me atrapalhar em nada. E seguir a costura aqui na lateral. Pode deixar ele bem ajustadinho ali dentro, não ficar muito frouxo, né? E traz ele aqui para outra lateral e começa a fazer a costura aqui dessa outra parte. Eu vou passar o meu fio por dentro desse aqui que tá o marcador, só para poder trazer ele pro lado que eu preciso. E agora eu vou colocar o meu fio dentro desse aqui para passar por dentro dos dois da lateral, ignorando o marcador. Aí assim eu consigo iniciar a costura desse outro lado aqui. E aqui eu já consegui pegar um pontinho de cada lado. E aqui não aparece que eu passei o fio, ó. E agora eu vou seguir a costura pegando um pontinho de cada lateral, igual eu tava fazendo do outro lado. Agora eu posso tirar esse marcador daqui. E esse lado vai ficar igualzinho o outro lado. E eu vou continuar fazendo a minha costura aqui, pegando um pontinho de cada lateral e passando o meu fio por entre esses pontos. E assim eu vou unir essa outra lateral até chegar aqui nesses dois marcadores, que eu vou unir eles também. Vou unir um pontinho de cada marcador para finalizar aqui a costura dessa lateral aqui. Depois que eu passar por entre esses últimos aqui, eu volto para mostrar como fazer o arremate do fio. Então aqui eu finalizei a costura, já tirei os marcadores. E agora eu vou pegar esse próximo pontinho que eu tenho aqui sozinho na parte da abinha e vou puxar o meu fio aqui pra dentro para poder fazer o arremate dele aqui pro lado avesso.
Aí eu vou arrematar o meu fio aqui. Vou esconder ele aqui pra essa parte mais pra dentro aqui assim, pra não ficar aparecendo depois o arremate. E vou finalizar a peça queimando aqui a pontinha do fio. Então, tu vai precisar de um isqueiro ou de um fósforo. Eu vou utilizar esse botão aqui então, vou deixar ele bem centralizado aqui nessa parte de baixo. Vou ajustar aqui certinho onde que eu quero que ele fique. Vou marcar. E aí eu vou começar a fazer a costura dele, tá? Então, eu vou deixar assim, ó, a parte mais grossinha aqui do meu imã, do meu botão, vai ficar na parte de baixo. E a parte mais fininha vai ficar aqui na parte da tampinha, na parte da aba da minha carteira. Então, é assim que eu vou fazer a aplicação. E para fazer essa aplicação aqui, eu vou utilizar esses fios de nylon aqui, que eles são fios mais invisíveis para fazer a costura. E ele é bem resistente, então não vai arrebentar. Esse aqui é o número 0,30 milímetros, tá? Tu encontra nessas casas de pesca ou alguma lojinha de artesanato que venda esses tipos de fio aqui. Então, eu vou colocar esse fio numa agulha de costura, agulha de mão mesmo, e vou fazer a costura do botão através dessas 4 laterais que o botãozinho tem. E vou costurar somente na parte de cima dos botões para não ficar aparecendo depois aqui o fio do lado avesso. Então, eu vou pegar sempre na parte de dentro do fio para ele ficar bem invisível aqui, que é só para prender mesmo. Eu vou fazer um vídeo separado mostrando como fazer essa costura aqui e também como esconder aqui e arrematar esse fio náutico aqui com isqueiro, tá bom? Então, assim que eu finalizar esses vídeos de apoio, eu vou deixar ele aqui no canal para te poder conferir, caso tu não saiba ainda, tá? Então, eu vou fazer essa aplicação do botão e volto para mostrar a peça finalizada. Então, aqui eu já finalizei a aplicação do meu botão e ficou assim. Então, agora eu vou fazer aqui o fechamento dele. E o resultado fica assim. Depois eu vou esconder esse fiozinho aqui. Fica muito bonito. Essa cor também é muito bonita, né? Agora eu vou tirar as medidas depois de pronto para te ver como é que ficou. Então, aqui de altura ficou 10 centímetros e aqui na largura ficou com 12 centímetros. E o botão ficou bem preso. E aqui o espacinho interno pra gente guardar as nossas coisas. Se tu gostou dessa receita, por favor, já deixa o teu like no vídeo e compartilha para ajudar o meu trabalho. Assim, eu posso continuar trazendo mais vídeos de passo a passo aqui pro canal e totalmente gratuitas. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo!